E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma comparação entre a RB2011 e a L009, que é um novo modelo que a MikroTik lançou e promete ser uma substituta da 2011, essa routerboard que nos ajudou tanto e foi lançada aí há mais de uma década. Então vamos lá conferir um review aqui desses dois produtos, fazendo a comparação de vários detalhes e inclusive analisando o resultado de testes que a MikroTik mostra ali no site dela. Para fazer essa comparação entre os dois produtos, vamos acessar aqui o site da MikroTik, mikrotik.com, e clicar aqui na seção de hardware. Logo de cara aqui nós temos a L009, um dos modelos, que é o modelo sem Wi-Fi, e logo um pouquinho abaixo temos o modelo com Wi-Fi. De um para o outro nós temos aqui uma diferença de somente $10. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do Wi-Fi. Para fazer a comparação, eu vou usar esse modelo sem Wi-Fi. E vamos pegar uma RB2011, vou pesquisar ele aqui, ó. Pegar um modelo 2011, que também corresponde com as mesmas características. Aqui eu tenho na verdade com as mesmas exatamente não vai ter como, né? Porque aqui nós temos somente 8 interfaces Ethernet contra 10 interfaces Ethernet da 2011. Mas aqui nós temos uma interface SFP e uma porta USB. Então essa aqui não tem porta USB e não tem interface SFP. Essa daqui, deixa eu ver, também não. Essa daqui também não, essa aqui tem ó, uma porta USB e uma porta SFP. Vamos comparar essas duas. Observe que eu abri as duas aqui para a gente fazer a comparação, mas antes disso, eu também posso fazer uma comparação por aqui, ó, clicando nessa balança aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar aqui e na L009, que eu já cliquei aqui também, ó, e elas vão parar exatamente aqui, ó. Compare produtos. Comparar as duas, olha lá. Está aqui a comparação das duas. Vamos fazer a comparação principal das duas aqui, né? Primeiro, as interfaces. A 2011 tem 5 interfaces de 100 megabits e 5 interfaces de 1 GB. Contra a L009, que possui somente 8 interfaces, ou seja, de cara você perde 2 interfaces. Talvez esse seja o maior prejuízo da L009 em relação à 2011. Você perde 2 interfaces, mas em contrapartida, todas as interfaces são de 1 GB, você não trabalha aqui com interface somente de 100 MB. Agora vamos passar pelos principais detalhes aqui entre as duas. Primeiro, aqui nós temos um CPU, né, de mais de uma década. Aqui nós temos um CPU mais moderno, com arquitetura ARM, que é bem mais moderno, suporta uma diversa quantidade de funções que a MikroTik vem lançando aí, como por exemplo a função de container, como por exemplo Zero Tier, tudo isso depende de um CPU do tipo ARM. O que mais nós temos aqui de diferença? Enquanto a 2011 tem um processador, aqui nós estamos falando de 2 processadores, enquanto a frequência de processador aqui era de 600 MHz, aqui eu tenho um de 800 MHz. O que mais? A alimentação de 8 a 30 volts na 2011 e de 24 a 56 volts na L009. O que mais nós temos aqui de importante? Vejamos, temos diversas informações, eu vou passar aquilo que mais importa. Porta USB nas duas, nós temos porta USB. A 2011 suporta o RouterOS versão 6 e RouterOS versão 7 aqui. A L009 suporta somente o RouterOS versão 7. Na verdade não colocou a palavra only aqui, mas eu suspeito que deve suportar somente a versão 7. Não deve deixar fazer downgrade aqui para a versão 6. As duas têm uma porta de PoE out para você alimentar outros equipamentos. Na 2011 na Ether 10, na L009 na Ether 8. RouterOS, as duas possuem licença level 5. Porta SFP, aqui eu tenho uma porta SFP na 2011 que suporta até 1 GB de tráfego. Já na L009 eu tenho uma porta SFP que suporta até 2,5 GB. As duas têm porta console RJ45, memória RAM, olha só. Na 2011 eu tenho 128 MB de memória RAM, aqui eu tenho 512 MB de memória RAM, ou seja, 4 vezes mais com relação à memória RAM. Armazenamento interno, as duas são iguais, não muda nada. Temperatura, isso aqui foi testado com um pouco de temperatura a mais, até 70 graus. As duas possuem uma porta USB do tipo A. A 2011 possui a possibilidade de você monitorar a voltagem, né? Ela vai acompanhar a voltagem dentro do RouterOS. A L009 não tem essa possibilidade. Então essas são as principais diferenças que a gente consegue mostrar aqui. Agora, vamos dar uma olhadinha nas propriedades desses dispositivos, verificar se a L009 compensa mesmo, se não compensa, se ela é mais potente mesmo ou não.
com relação a 2011. Primeiro, a MikroTik destaca aqui que tem um processador ARM poderoso, dual core, beleza, até aí tudo bem. E a MikroTik acaba colocando uma informação aqui que na maioria das vezes ela acerta, na maioria das vezes realmente ela coloca uma informação que condiz com os testes, o resultado de testes. Só que dessa vez, na minha opinião, ela errou. Por quê? Porque ela colocou aqui que a L009 é até 4 vezes mais rápido que a 2011 na maioria dos setups. E ela fala aqui, desde Simple Fast Path Route, ou seja, o roteamento usando Fast Path, até bridges com filtros, né, complexos ali. Em resumo, eu olhei o resultado de testes, e a gente vai falar sobre ele agora, e não, pelo menos o resultado de teste que eu acompanhei aqui, ela não é 4 vezes mais rápida em nenhum setup, em nenhum tipo de configuração, ela não chega a ser 4 vezes mais rápida. Primeiramente, aqui dentro das especificações, né, tem várias informações, aqui temos alguns documentos, galeria de fotos e por último o resultado de teste. Esse resultado de teste que a gente vai comparar agora de um com o outro. Então, como eu disse, eu dei uma olhada aqui em diversos tipos de setup que nós temos. Ó, você tem bridge com fast path, você tem bridge com 25 regras de filtros, roteamento com fast path, roteamento com 25 regras de controle de banda, roteamento com 25 regras de firewall. Então, nos dois cases aqui, deixa eu tirar aqui uma, ó, estou passando entre um e outro, L009, 2011. Olhando para os dois cases aqui, em nenhum case eu encontrei a L009 sendo 4 vezes mais rápida. Encontrei ela sendo 2 vezes, 50% mais rápida, 2 vezes e um pouquinho, mas 4 vezes realmente eu não encontrei nenhum cenário. E na prática mesmo a gente vai conseguir testar isso quando chegar essa router board aqui no Brasil. Deve demorar aí pelo menos de 6 meses a 1 ano, talvez, para ela chegar aí para a gente. Mas vamos lá, vamos começar comparando aqui, ó, o principal. Bridge, eu tenho 3 testes com bridge, com pacotes de 1518 bytes, com 512 bytes e com 64 bytes. Quando eu faço testes com 64 bytes, é quando eu quero estressar o equipamento, eu quero levar o CPU dele ao máximo que dá conta ali. Normalmente, por ser pacotes pequenos, eu vou passar uma quantidade enorme de pacotes com pouca banda, ou seja, com, sei lá, 50 MB de tráfego, você consegue passar uma quantidade muito grande de pacotes. E isso estressa o CPU do seu equipamento. Então, quando eu faço esse tipo de teste, você geralmente alcança a quantidade máxima de pacotes, porém a quantidade de banda vai ser menor. Quando eu faço testes com pacotes maiores, eu consigo passar uma quantidade menor de pacotes, obviamente, mas a quantidade de banda vai ser maior. Então essas duas unidades aqui, né, que é o kbps por segundo, que é pacotes por segundo medidos de 1000 em 1000. O K aqui é de 1000 em 1000. Ela é inversamente proporcional aos megabits por segundo. Então observe que aqui passou 138 megas contra aqui 1400 megas, mas em contrapartida aqui passou 269 mil pacotes por segundo e aqui passou 122 mil pacotes por segundo. Então são inversamente proporcionais essas duas. Em resumo, 64 bytes é para estressar o equipamento mesmo, para ver a quantidade de pacotes, e 1518 bytes geralmente é um número utilizado que vai conseguir mostrar a banda máxima que esse equipamento consegue passar. Vamos falar de banda, que é o que importa para a gente, né? E agora, Francisco, qual que eu vou olhar? Eu vou olhar os 64 bytes, eu vou olhar o de 1518 ou de 512? Depende do seu setup. Mas em redes em geral, normalmente eu olho o de 512 para fazer comparação entre equipamentos. Agora, quando, por exemplo, eu estou usando um equipamento desse para uma rede que tem muitos pacotes de VoIP. Pacotes de VoIP são muito pequenos, então você deveria fazer a análise aqui. Ah, não, eu vou trocar uma 2011 por esse equipamento em um lugar que só faz download lá o dia todo. Então já estou falando de pacotes grandes. Mas na média, eu sempre olho 512 bytes que funciona bem, para comparar um com o outro. Então vamos focar aqui em 512 bytes, olhando a quantidade de banda que consegue passar em cada um dos setups. Vamos começar com bridge. Bridge com fast path. Conseguimos aqui, ó, 950 megabits. Vamos com a 2011, começando com a 2011, ó. 2011 está aqui, 950 megabits em bridge fast path. Bridge só um switch mesmo ali. Agora vamos olhar na L009. Ó, conseguiu passar 1.3 GB, 1352 megas, né? 1.3. Então, ela foi quanto melhor, né? Mais ou menos aqui uns 30% melhor, pouco mais de 30%, 35% arredondando. Agora falando de bridge com 25 regras de filter rules, tá? Nas bridges. Ó, observe que vamos olhar a 2011 primeiro. De 950
de 950 megabits caiu para 352. Por que, Francisco, teve essa queda tão grande? Porque aqui com o FastPath ele é uma espécie de acelerador de pacotes, consegue passar uma quantidade maior de banda e sem consumir tanto CPU. Quando eu coloco essas regras de filtros aqui nas bridges, eu não posso mais o FastPath, eu perco essa funcionalidade, consequentemente eu consigo passar uma quantidade menor de banda até o CPU chegar em 100%. Então, nesse segundo setup aqui, ó, olhando aqui 512 bytes, eu tenho 352 megabits passados aqui, né, na 2011. 352. Já na L009 nós temos 730 megabits, ou seja, mais ou menos 100% melhor, né? Se eu dobrar essa capacidade aqui de 350, eu vou passar 700 megas. Passou um pouquinho de 100%, vai dar aí quase 110% a mais de melhor, ou seja, 2 vezes melhor, 100% melhor, 2 vezes melhor. Muito longe ainda dos 4 vezes melhor que a gente citou ali. Depois, roteamento com FastPath, ou seja, com o nosso acelerador de pacotes aqui, galera. Na 2011, com roteamento com FastPath, 860 megabits. Roteamento com FastPath, 1269 megabits. Mais ou menos uns 50%. Não chega a 50% aí não, né? Mas uns 40 e poucos por cento mais ou menos. Vai dar quase 50%. Depois, roteamento com 25 regras de controle de banda. Vamos começar com a 2011, 425 megas. Com roteamento e 25 regras de controle de banda. Então observe que aqui nós temos 600 megas, mais ou menos também 50% melhor. Roteamento com 25 regras de Firewall na 2011, 244 megas. Francisco, quer dizer que se eu usar muitas regras de Firewall, né, ela consome mais CPU que o controle de banda? Sim. Regras de Firewall, nesse caso, que está sendo claramente mostrado que acaba consumindo mais processamento. Por quê? Se eu conseguir passar 425 megabits com 25 regras de controle de banda, aí apaguei as minhas regras de controle de banda e fiz 25 regras de Firewall. Ele caiu de 425 megas para 244 megas. Observe que quanto mais recursos você juntar, também vai consumir maior uso de CPU. Então, se eu juntasse 25 regras de controle de banda mais 25 regras de Firewall juntas, pode ter certeza que o rendimento cairia mais ainda. Mas comparando aqui, ó, de 244 megabits, vamos para 323. Dá o quê? 50% daria mais 120 mega, não deu nem 50%, ficou em mais ou menos ali uns 40% a mais de performance. Então observe que cada case é um case, aqui está uma comparação entre os dois. E como eu disse, dessa vez eu acho que a MikroTik errou quando ela colocou aqui que é até 4 vezes mais rápido, né? Então não chegou nisso daí. Obviamente, na maioria dos equipamentos a MikroTik acerta isso daí. Talvez ela tenha algum setup específico que não foi mostrado aqui, talvez ela vai fazer mais testes e trazer outros resultados de teste para a gente. Mas até o momento que está sendo mostrado aqui é que esse equipamento é bom, tem CPU ARM, que é muito mais moderno, é muito melhor, suporta utilizar containers e isso faz toda a diferença. A porta USB que tem ali, você pode ligar um pendrive para armazenar esses containers. Então, assim, é um equipamento muito melhor com o mesmo custo, sem comparação. Ó, $119 em comparação com a 2011, ó, $119 também, de igual para igual. Então, é um equipamento muito melhor, falando de custo-benefício, mas não chega aos 4 vezes mais rápido. Compraria? Com certeza eu compraria para diversos setups. Para controle de banda, para firewall, para fazer um load balance para uma empresa, para colocar aplicações adicionais para algumas empresas, por exemplo, como um Pi-hole, fazer um controle de conteúdo, um servidor web, Lite, né? Você não vai fazer um servidor web para fazer, sei lá, para 1000 acessos de uma vez. Um servidor web para testes, por exemplo. Uma controladora Unify pode rodar como container aqui dentro também, para usar como Zero Tier. Então, assim, tem várias funcionalidades, muita coisa que estão atreladas aí a esse novo processador ARM que vem nessa nova router board. Então, sim, compraria, está aprovado o produto, só não chegou nesse nível de 4 vezes melhor. E por último, eu quero deixar aqui um detalhe com relação a Wi-Fi. A MikroTik poderia ter melhorado um pouco o Wi-Fi, mas olha só o que ela fez. Ela pegou esse produto, que custa $119, e colocou
por 10 dólares a mais um Wi-Fi aqui. Quanto que é 10 dólares, né? Traduzindo com impostos, né? Depois que chega aqui no Brasil, com impostos, toda a carga tributária, 10 dólares vai virar pelo menos aí uns 100 reais. Então, se você pegar esse produto aqui, ele deve sair em torno, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, de 100 reais a mais. Você vai levar o Wi-Fi integrado. Só que tem um detalhe, esse Wi-Fi aqui não tem 5 GHz. Fala, Francisco, mas a MikroTik poderia ter colocado 5 GHz. Tá, foi o primeiro modelo que ela lançou com relação a isso. Pode ser que futuramente ela lance um novo modelo com 5 GHz, mas também você tem que olhar por quanto que ela está oferecendo isso, né? Por 10 dólares a mais, ela está te entregando um Wi-Fi 2.4, só que esse Wi-Fi 2.4 já é um Wi-Fi 6. Não é um Wi-Fi 802.11n, 802.11ac, já é com Wi-Fi 6, ou seja, já suporta a quantidade de banda bem maior, já consegue dispositivos que têm Wi-Fi 6 também, né? Vamos poder aproveitar de toda essa capacidade e das melhorias que temos no Wi-Fi 6. Não é justificativa, mas, como eu disse, é 10 dólares a mais. Você tem que ver se compensa ou não. Ah, mas eu vou comprar ela para fazer Wi-Fi de bares, restaurantes? Não, não recomendo. Para esse cenário, realmente não recomendaria, porque eu recomendaria que você tivesse um dual band aí, pelo menos, né, com 5 GHz, 2.4. Mas para esse tipo de setup, cenário simples, um cenário que você precisa de um roteador que tenha uma antena grande, com alcance legal e 2.4 te atende bem, cara, tá aí uma opção já com Wi-Fi 6. Então, esses são os detalhes que eu queria passar para vocês a respeito desse lançamento da MikroTik, né? Saiu aí essa semana. Eu estou falando aqui hoje, dia 12/5 de 2023. Quando sair mais alguma coisa, eu trago mais novidades para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Assim que eu puder, eu vou tentar responder. Não prometo responder todos. E se você quiser que faça outras comparações de outros dispositivos, de outras router boards, coloca aqui também. Quem sabe eu trago novas comparações aí, se vocês realmente pedirem isso aí nos comentários. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo.